Nós temos hoje a alegria de anunciar à tribuna da casa o nosso irmão, trabalhador da Casa de Jesus, Adilson Simas, que discorrerá sobre o tema o passe e seus benefícios. E que Jesus me inspira. Quando nós não temos aquela luz própria, a casa proporciona, vocês já notaram? Eu acho que estou mais brilhante, mais charmoso, principalmente com tantas pessoas importantes aqui na plateia. E aqueles que vieram a primeira vez à casa, realmente sintam-se abraçados por nós, que vocês enxergam, e aqueles que vocês não enxergam, que abraçam melhor ainda. Então sejam bem-vindos. Cada um que aqui está veio por uma razão. E hoje, justamente, eu vou falar sobre o passe. Não para os pega, meu Deus, que confusão que eu dei, né? Passes. Porque tem muita gente que vem na casa espírita, nas casas espíritas, achando que um ou outro passista, um ou outro ambiente seja mais forte e que o passe seja melhor. Hoje nós vamos explicar o que ocorre, sob o ponto de vista espiritual, nessa outorga de energia. Assim como cada um de nós, em algum momento, recebeu uma doação, uma transfusão, ou qualquer tipo de energia, seja física ou não, existem alguns elementos necessários para que isso se torne um favorecimento, para que seja eficaz a cada um de nós. Então, que Jesus esteja em nossos corações, que Ele nos auxilie quando ao retornarmos aos nossos lares, retornemos mais pacificados, mais tranquilos, mais inspirados e, principalmente, mais consolados. Na resposta na questão 27 do Livro dos Espíritos, os benfeitores espirituais nos informam que existem dois elementos gerais no universo, espírito e matéria. Mas dizem e concluem que acima deles, Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, formando a Trindade universal. Para a manifestação do Espírito que todos nós somos, na matéria, há necessidade de um outro elemento, que nós chamamos de perispírito. Também, aurido, cada um de nós, dentro da sua condição e elevação moral, do fluido cósmico universal. Portanto, nós todos, como homens, no sentido geral, somos constituídos do espírito, do perispírito e um corpo. Como nós sabemos que tudo é uma vibração, tudo vibra, nada é concreto, tão somente para a nossa existência aqui na Terra, à medida que nós vamos nos elevando moralmente, nas encarnações que nos auxiliam nesse processo evolutivo, essa aquisição fluida que nós chamamos de perispírito, também acontece conforme essa sintonia, essa conquista moral de cada um, tanto que ela pode ser mais densa ou mais sutil. E esse elemento que circunda todos os planetas, todas as moradas do Pai, também vibram da forma moral elevada de cada planeta e aquela população que o constitui. Assim, quando nós renascemos, e a prece foi muito bendita nesse sentido, pela misericórdia divina, porque nós todos que aqui estamos somos devedores, não tem nenhum inocente, por isso que na Terra não existe vítima. Nós sabemos que cada um traz do seu passado, tanto as suas vicissitudes, os seus equívocos, como as suas conquistas morais. Razão pelo qual esse fluido perispiritual que nós buscamos para a própria encarnação varia de um para um, tanto que alguns o trazem de uma forma mais potencializada e outros não. Razão pela qual aqueles que a têm em maior grau de potencialidade podem auxiliar aqueles que a têm em menor grau.
Então o homem vive e se expressa através de 3 forças conjugadas, que nós podemos dizer que são: é a vontade, que é a energia que comanda toda a trajetória daquilo que nós queremos, e o pensamento, que é a força viva que manipula as formas pelas ideias, e a ação, que é o impulso dado na direção daquilo que nós pensamos. Como então hoje a palestra é sobre o passe, o fluido que falamos, conhecido, né, como elétrico, magnético, nada mais são do que modulações desse fluido universal, denominado fluido vital. Esse fluido vital, conforme dito na resposta à questão 65 do Livro dos Espíritos. Assim, no fluido cósmico universal, estão todas as variações que são utilizadas nessa psicosfera terrestre, especialmente o fluido vital, que anima todos os corpos orgânicos e que, quando eles morrem, se decompõem, retornando então o fluido à sua matéria-prima, conforme também dito na questão 70 do Livro dos Espíritos. Está muito técnico, né? Daqui a pouco eu começo a mexer no coração. Essa energia que todos nós temos se transmite de um indivíduo para o outro, pois cada um que retorna então ao seu processo reencarnatório, como eu disse, pode fazer desde que tenha alguns requisitos para aquele que doa e para aquele que recebe. Por quê? Porque cada um cumpre um processo. Esse processo de encarnação, ele é individual, mas também é coletivo. E, na maioria das vezes, e quase sempre a grande maioria, esse processo de encarnação é compulsório. Pois poucos de nós participam dessa programação reencarnatória, em razão justamente da nossa ainda inferioridade moral. Mas os nossos mentores nos dizem, desde que cada um tenha a sua capacidade de exercitar aquilo que necessita, de vir à Terra fazer sempre o melhor. Na maioria das vezes, e nós somos quase todos esses, falhamos no passado, pois ainda estamos novamente aqui para aprender, escutar e nos reinventar naquilo que nós necessitamos para o nosso progresso. Por quê? Porque a lei da vida é de causa e efeito. Tudo que nós fizemos tem uma reação, tem uma consequência. Por isso que as nossas boas ações são colhidos resultados favoráveis, bons, e o contrário também. A misericórdia divina perdoa sempre. Sempre perdoa nossas faltas. Tanto que nós estamos aqui novamente. Mas isso não nos torna puros. Porquanto o mal que nós fizemos ao próximo, aos outros, é um mal que nasce em nós próprios em primeiro momento. E isso que causa o mal, reflete em toda a nossa existência. São reflexos daquilo que nós fizemos. Assim, a necessidade de todos nós podem ser aliviadas, sim, mas cada qual terá o seu calvário a realizar, sem que ninguém seja culpado. É comum nós vivemos aqui e achamos sempre um culpado pelos nossos sofrimentos, pelas nossas dores. Sempre alguém. Dificilmente nós acatamos como sendo nós próprios, porque o nosso egoísmo é tão grande que nós não admitimos que alguém nos contrarie. Então qualquer mazela, qualquer raiva, ódio, rancor, tudo que acontece é em razão de nós não sabermos perdoar. Porque o perdão incondicional, dado àquele que pseudamente nos prejudica, sempre nos fará bem. Portanto, podemos sim beneficiar e sermos beneficiados, porque à medida que nós auxiliarmos e praticarmos a caridade, automaticamente essa elevação, essa vontade de auxiliar, estamos sendo auxiliados pela espiritualidade. Principalmente a aproximação do nosso anjo guardião, que está sempre conosco e somente se afasta quando nós cometemos ações contrárias ao bem. Conforme dito por Salvador Gentili, o passe é a doação ou esforço de transmitir para um outro indivíduo energias magnéticas próprias ou de um espírito,
a fim de socorrer-lhe a carência física e ou mental, que decorre da falta dessa energia. Esse livro é o passe magnético desse autor que eu lhe falei. Então, assim, nós temos uma energia, maior ou menor. Nós convivemos com diversas pessoas em diversos locais, familiares, profissionais, sociais, e temos pessoas que parecem que são muito acesas, têm uma potencialidade acima de outros, que parecem mais calmo, mais tranquilo. Essa potencialidade pode ser o fluido vital. Cada um de nós traz uma porção necessária para a encarnação. Pelas bobagens e pelos equívocos que nós fizemos de uma forma, né, que não devíamos, ele pode extinguir mais cedo, razão pela qual nós precisamos repor esse fluido. Se tivermos o mérito, isso é muito importante, de sermos auxiliados. Essa afirmação é confirmada na questão 424 do Livro dos Espíritos, onde o fluido vital pode restituir ao corpo a energia desse elemento que falta para manter o funcionamento dos órgãos do corpo. E não só do corpo, também da mente. A natureza do fluido vital, do passista, importa em doar com a força da vontade, que é uma concentração, sentimentos nobres. O que é isso? É o amor irradiante. Uma porção desse fluido universal, que é agregado ao fluido espiritual do agente invisível, que sempre vem nos auxiliar, quando sabe que essa ação é feita de uma forma séria. E beneficia aquele que vem receber essa cota extra de energia. Então, nós temos uma conjugação de forças do passista, aquele que quer doar parte do seu fluido vital, e do amigo invisível, do nosso amigo espiritual que quer nos auxiliar. Então nós somos, os passistas, o instrumento que junto com o nosso fluido faz essa outorga, essa doação, para que todos vocês saiam melhores do passe. André Luiz, nos Mensageiros, no capítulo 43, a psicografia do Francisco Cândido Xavier informa: quando encontramos companheiros encarnados entregues ao serviço com devotamento e bom ânimo, isentos de preocupações injustificáveis, mobilizamos grandes recursos a favor do êxito necessário. Olha essa palavra, preocupações injustificáveis. Todo passista, aqueles que vocês vão visualizar ali depois nas cabines, são todos aqueles que por amor e por vontade irão outorgar a todos vocês, auxiliados pelo plano espiritual, as energias que cada um tem carente. Sintam esse amor. Vocês já estão recebendo o passe. Conforme o coração de vocês estão sentindo a palestra, vocês já estão sendo auxiliados. Cada um em particular, dentro das suas necessidades. Apesar de estarmos todos reunidos no mesmo ambiente, com a vibração preparada pelos mentores espirituais, mas cada um, de per si, tem a sua cota de benefício. Na Gênesis, capítulo 4, item 33, está dito: combinado com o fluido humano, o fluido espiritual lhe imprime qualidades de que ele carece. Em tais circunstâncias, o concurso dos espíritos é a miúde espontâneo, porém, as mais das vezes provocado por um apelo do magnetizador. A espiritualidade está sempre junto, tanto que vocês estão recebendo o passe agora. Por isso que quando no final das reuniões nós perguntamos: aqueles já se sentirem bem, que queiram se retirar, é porque já estão se sentindo bem. Isso realmente é porque já estão recebendo e se sentiram beneficiados por essa doação dos nossos amigos espirituais. Assim, quando nós, os passistas, nos posicionamos frente aos assistidos, todos deveriam estar preparados psiquicamente, após ouvir a palestra, já puxar um pouquinho, né? Com fervorosa prece, para que nos elevamos mental e positivamente, porque os fluidos são neutros, eles devem ser movimentados conforme esse tipo de vibração. O poder da mente, louvada, estudada por espiritualistas, cientistas,
Irradia vibrações sob a forma de ondas, que se propagam por todo o psiquismo, chegam e se expandem além do corpo, razão pela qual o êxito do passe depende também das características dessas ondas. Por isso que tem que ser elevadas. Que são afetadas por quê? Pelos nossos sentimentos, pelas nossas emoções e outros fatores mais que podem influenciar a sua natureza. Por isso a importância moral daqueles que otorgam o passe e daquele que recebe, pois ambos deverão estar afinados pelo pensamento elevado e também pelos seus méritos. Então o passista pode ser a pessoa que está mais concentrada, mais amorosamente disposta a doar o passe. Se o assistido vai para a cabine, pensando qual é a conta que ele vai pagar amanhã, ou se ele está com raiva de alguém que não perdoou, que tipo de energia ele vai receber ali? Por isso que nós sempre falamos aqui da tribuna, eleve através da prece seu pensamento. Sempre eleve seu pensamento, porque a prece é a ferramenta mais útil e mais colocada à nossa disposição para interagirmos com a espiritualidade. E é de graça, não é assim? Está ao nosso alcance a qualquer momento, em qualquer circunstância. Quando aqui viemos, então, todos nós em busca desse auxílio, importa saber, para nos conscientizarmos, que o pensamento deverá ser sempre elevado. Eu estou me repetindo porque é importante isso. Ao pensarmos, nós emitimos radiações, correto? Todos vocês estão pensando em radiações. Alguns podem dizer, meu Deus, mas ele está se repetindo, que orador danado, né? Já é um pensamento, mas estou irradiando, certo? Mas carregamos esses fluxos. Por isso que os assuntos alheios têm que ser deixados a partir do momento que nós adentramos aqui. O que nós vamos buscar aqui? O consolo às nossas aflições? O entendimento das nossas questões familiares? As desavenças com os nossos superiores no trabalho? Ou subalternos? Tudo isso depende do nosso pensamento. Porque a maioria dos equívocos, não, das vicissitudes que se nos acontecem na existência, também são necessários para nos depurarmos. Por isso que às vezes a pior doença é o melhor remédio. A maioria das pessoas que não conhecem a doutrina, a nossa doutrina fabulosa, entende que a doença é um castigo divino. Mas nós que sabemos que trazemos aflorados, não tão aflorados, mas plasmado no perispírito todas as nossas necessidades encarnatórias, elas só não afloram em razão das nossas ações em favor da caridade, em favor do bem, em favor do próximo. Então, tudo sendo uma questão de energia, absorvemos essa energia cósmica de acordo com o meio que nos encontramos, esse é o melhor meio que nós nos encontramos para receber essa energia, e também pelos nossos, vamos repetir, nossos merecimentos. Quando mais puros formos e mais puro o ambiente que nos encontrarmos, teremos condições de assimilar essa matéria de melhor qualidade, pela força dos nossos pensamentos. É como eu disse, não adianta o passista concentrado, amorosamente otorgando essa energia para o assistido, e ele está resistindo ali, colocando um guarda-chuva, que não vai se tornar totalmente ineficaz esse ato de amor. Todos aqueles que estudam os fluidos aqui na casa sabem que ele é neutro em si, tá? Então ela pode ser alterada pela nossa vontade. André Luiz, Evolução em Dois Mundos, também psicografia do Francisco Cândido Xavier, afirma: o fluido cósmico é o plasma divino, hausto do Criador. Neste elemento primordial vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres como peixe no oceano. Nós estamos imersos nesse fluido, nas diversas modificações elementares, físicas através das moléculas, espirituais também através das moléculas espirituais, mas tudo fazendo parte desse todo e conquistando essa elevação através da sintonia de cada um. Os elementos que constituem o universo, o fluido cósmico universal, ele é extremamente sutil, modificável, como eu falei, mas ele é o elemento primordial da matéria. Matéria-prima, primeira, visível, isso que nós estamos vendo aqui, que se transforma em papel, madeira e invisível.
tema é fascinante, não é? E como curiosidade, muitos dos encarnados ou desencarnados, utilizando e combinando a força do pensamento e a energia, influenciam também os outros, para o amor ou para o ódio. Quantas companhias que nós temos, que desde o primeiro momento, no contato, nós nos sentimos bem. Não é assim? E contra as outras, que já fazem parte, inclusive, da nossa família, que nós nunca gostamos de estarmos juntos. Mas justamente esse tipo de comportamento, esse tipo de aproximação é que deve ser verificada e estudada para saber o porquê. Porque nada que acontece na nossa existência é fruto do acaso. Tudo tem um destino predeterminado pela divindade. Cabe a nós sabermos e entendermos o que acontece a cada momento na nossa existência. Na questão 476 do Livro dos Espíritos de Mensageiros, informa Kardec que uma pessoa do bem pode, através da sua força de vontade e com o auxílio dos espíritos bons e elevados, fazer inclusive cessar a obsessão sobre alguém. Olha a potencialidade que a criatura encarnada possui para o auxílio de alguém. E complementa afirmando que quanto mais virtuosa for essa pessoa, tanto mais poder terá sobre os espíritos inferiores, mudando a sintonia malsã, isto é, atraindo os bons espíritos e afastando os imperfeitos. E como exemplo nós temos o Mestre Jesus, em que ele, pela força da sua moralidade, afastava os maus espíritos. Entretanto, alerta os mensageiros, e isso serve para todos nós: se a pessoa necessitada não lhe prestar o seu concurso, se comprazendo nessa dependência que favorece os seus gostos e desejos e equívocos, o auxílio se tornará ineficaz. Porque muitas das pessoas que sofrem e são obsediadas, elas têm prazer nisso. Por isso que elas nunca melhoram. Assim, o passe ministrado para alcançar um efeito desejado, primeiramente deve ser aplicado por quem tem a vontade amorosa de auxiliar o próximo, tendo um coração puro, cuja irradiação atrai os bons espíritos e afasta os maus, pois o amor é a força divina que nos envolve, e por quem o recebe igualmente, fazendo por merecer essa ajuda extra. Concluindo, meus irmãos, o passo que todos buscamos em um centro espírita, além de nos acalmar, se o auxílio e sua eficácia depende de quem doa e de quem recebe, mais uma vez estou repetindo, o passista vivendo e exercendo da caridade em todas as formas e momentos, com auxílio dos espíritos elevados, e o receptor, que somos todos nós, compreendendo que a mudança no comportamento é essencial para o seu êxito, pois, como disse Pedro, só o amor cobre uma multidão de pecados. Portanto, todos nós que estamos aqui, chamados de último momento para auxiliar e sermos auxiliados, não depende tão somente de agora. O comportamento de cada um que trabalha na seara do Cristo deve ser sempre, em todos os momentos da sua existência, em qualquer lugar em que ele se encontra. Assim como aqueles que aqui vêm buscar o passe na segunda-feira, se sai dali e já começa a chutar um cachorro, não vai adiantar nada. Porque a transformação íntima é necessária para todos, e em todos os instantes. Que nós nos conscientizemos disso. Vamos tirar o egoísmo que nos abala, que comanda quase a nossa existência, a arrogância, a vaidade, entendendo e aceitando o próximo da forma como ele é, porque somente através desse amor incondicional é que nós nos elevamos e podemos ter um pouco de contato e vivemos acima do normal, usufruindo das benesses espirituais. Que a paz de Jesus continue conosco e que Ele seja sempre o hóspede permanente dos nossos corações. Uma boa noite a todos. O benefício do passe depende tanto do passista quanto do paciente. O passista pode, algum dia, se apresentar não 100% preparado, mas o espírito que está a assisti-lo supera essa deficiência. Então, a energia que é passada
é uma boa energia. Agora, o paciente, para receber esse benefício, precisa estar sintonizado e, como o Adilson falou, não pensar nos problemas que o aflige no dia a dia. Por isso que o passe é praticado depois da palestra, que durante a palestra nós temos a oportunidade de nos harmonizar e pensar em coisas positivas. Aquele que porventura chega no final da palestra, como o Adilson falou, o Papa Passe, chega no final da palestra só para tomar o passe, às vezes não está devidamente preparado, não teve a oportunidade de se acalmar, né? E aí é como se estivesse com um guarda-chuva na frente e a energia não passa pelos canais que as energias devem passar.